Bem-vindos ao Festival do Conhecimento UFRJ. Viemos aqui falar um pouco sobre as regiões do Ártico e da Antártica. Todos nós conhecemos os polos congelados do nosso planeta Terra, o Polo Norte e o Polo Sul. Mas você já parou para pensar nas principais características que diferem essas regiões? Bem, o nome Ártico surgiu da palavra grega Arctos, que significa urso. Esse nome se refere às constelações de Ursa Maior e Ursa Menor, que são vistas apenas no hemisfério norte. Já a Antártica vem de uma versão romana de uma palavra grega, pronunciada Antárctique. Ante significa oposto, e Arctique significa ártico, ou seja, o oposto do Ártico. Assim, o Ártico fica no Polo Norte e a Antártica no Polo Sul. Os dois extremos são conhecidos por serem recobertos quase que integralmente por gelo. Mas por que essas regiões são tão frias? O motivo se dá pelo fato de que a incidência de luz solar ocorre com menor intensidade nos polos, fazendo com que o calor se disperse e aqueça a superfície de maneira mais branda. Além disso, a neve completamente branca das calotas polares reflete grande parte dessa luz solar que atinge a superfície, diminuindo ainda mais a temperatura. Em contraste, a região da linha do Equador, que divide nosso planeta em dois hemisférios, é bem mais quente, pois a energia solar é mais concentrada nessa área, devido ao ângulo quase perpendicular que a superfície da Terra faz com os raios solares. Isso tudo ocorre porque o eixo da Terra tem um ângulo de aproximadamente 23 graus em relação à sua órbita. Sem essa inclinação, não existiriam as estações do ano. Como já dissemos, os dois ficam cobertos por gelo e neve o ano inteiro, mas as semelhanças entre eles acabam por aí. Por exemplo, podemos observar a diferença entre as condições climáticas desses dois polos. O Ártico tem condições mais amenas quando comparado com a Antártica. Lá, as temperaturas costumam variar entre 13 e menos 43 graus Celsius, e as altitudes não passam de 2 metros acima do nível do mar. Já na Antártica, as temperaturas ficam em torno de menos 12 a menos 62 graus Celsius o ano inteiro, e a altitude pode chegar até a 2.800 metros, tendo sido registrados ventos de até 300 km por hora. As diferenças não param por aí. O Ártico é conhecido por representar uma enorme porção de mar congelado, não existindo terra por debaixo do gelo, somente água salgada. Por outro lado, a Antártica é classificada como uma porção de terra coberta por muito gelo, sendo o segundo menor dos 6 continentes da Terra, com uma superfície de 14 milhões de quilômetros quadrados. A Antártica se formou com a separação do antigo supercontinente Gondwana há aproximadamente 100 milhões de anos, e seu resfriamento aconteceu apenas nos últimos 35 milhões de anos. Apesar desse frio todo, alguém consegue morar no Ártico ou na Antártica? Atualmente, na Antártica não existem moradores permanentes. No entanto, ao longo da história, vários países tentaram reivindicar áreas desse continente, como o Reino Unido, a Nova Zelândia e a França. Apesar disso, essas reivindicações não foram reconhecidas pelos demais países. Por esse motivo, em 1959, com o Tratado da Antártica, o continente foi considerado neutro, permitindo a liberdade de exploração científica em seu território em regime de cooperação internacional, atraindo cientistas dos mais diversos campos e nacionalidades. Inclusive, o Brasil tem uma base lá, a Estação Comandante Ferraz, do Programa Antártico Brasileiro. Já no Polo Norte, a situação é diferente. Próximo ao Canadá é a residência do povo nativo Inuit. O Inuit, também conhecido como Esquimó, chegou na região há cerca de 5.000 anos. Eles desenvolveram um estilo de vida adaptado às condições extremas de frio. Alguns hábitos comuns são a moradia em iglus e a alimentação provínda da pesca no gelo. Apesar das extremas condições climáticas, diversos animais vivem nessas regiões e se adaptaram totalmente a esse ambiente. Pinguim, crio antártico, foca leopardo, elefante marinho do sul, foca caranguejeira, lobo marinho antártico, baleia mink antártica, baleia jubarte, orca e petrel são alguns dos animais que vivem na Antártica. Ao contrário do que se pensa, os ursos polares não são característicos dessa região, pois eles dependem de água gelada para sobreviver. E como a água do Equador nunca atingiu temperaturas baixas o suficiente, eles não puderam migrar rumo à Antártica. Já o Ártico é caracterizado por uma fauna que inclui rena, urso polar, lebre do Ártico, lobo do Ártico, foca, narval, beluga, coruja do Ártico e boi almiscarado. E, ainda assim, há muito mais a aprender sobre essas duas regiões tão instigantes e particulares do planeta.